Pessoal, bora estudar a lição aí de segunda-feira, 30 de dezembro, por trás das cenas, por trás das cenas. O que acontece por trás da cena? O que acontece quando ninguém está vendo? O que acontece no lugar onde ninguém está olhando? Essa é a lição de segunda-feira da Escola Sabatina, lição de jovens. Vamos lá então estudar aqui e vamos ler esse primeiro parágrafo aqui. Pega aqui na carta, vai até padrões, tá bom? Vamos ler então. Na carta inspirada que Paulo escreveu aos cristãos de Roma, ele mostra que Deus deseja que seus filhos experimentem uma renovação da mente. É por meio dessa renovação que formamos ideias e objetivos, adquirimos conhecimento, resolvemos problemas, respondemos perguntas e tomamos decisões. Salomão resume muito bem a importância da mente. E aí vem o trecho que Salomão fala, ó: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. Aí vem a notinha de rodapé que diz: ter a mente renovada significa substituir antigos padrões de pensamentos, atitudes e motivações por novos padrões. Vamos então a resumir aqui o primeiro parágrafo. Primeira questão. Paulo vem falando aqui para que os seus filhos experimentem uma renovação da mente, que através dessa renovação eles vão formar novas ideias, novos objetivos, né? Assim vai adquirir novos conhecimentos, vai aprender a resolver novos problemas, vão responder perguntas e vai transformar, tomar melhores decisões, certo? Depois Salomão vai dizer assim, ó: toma cuidado com o que você está pensando, no que sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então Salomão vai dizer isso, tome cuidado com isso. E aí a notinha de rodapé vai falar que a gente precisa substituir, tá aqui ó, substituir antigos padrões de pensamentos, atitudes e motivações por novos padrões. Então a gente precisa renovar nossa forma de atitude por novos padrões, tá? Vamos renovar isso por novos padrões. Então assim eu termino aqui o resumo do primeiro parágrafo. Vamos agora para o segundo parágrafo, que vai pegar aqui em essa renovação até no nosso redor. Vamos lá então. Essa renovação muda a forma como enxergamos a nós mesmos e aos outros. Paulo descreveu a atitude de humildade de uma mente renovada. Não pensem de vocês mesmos além do que vocês devem pensar, mas pensem moderadamente. O pensamento moderado é saudável e equilibrado, enquanto o pensamento desequilibrado distorce a percepção que as pessoas têm de si mesmas e de que as rodeia, tornando difícil perceber a realidade e agir com clareza. O equilíbrio espiritual envolve manter a mente saudável e atenta a Deus e à realidade ao nosso redor. Vamos resumir agora o segundo parágrafo aqui, tá bom? A primeira coisa que Paulo vem mencionar para nós é aqui, ó. Paulo descreve, né? Aqui, ó. Não pensem, Paulo dizendo, tá, gente, ó. Não pensem de vocês mesmos além de que você deve pensar, mas pense moderadamente. Paulo que diz isso. Logo depois disso ele diz aqui, ó: nós precisamos ter um pensamento moderado, saudável e equilibrado. Enquanto o pensamento desequilibrado, ele distorce a percepção que nós temos de nós mesmos
tá? O equilíbrio espiritual ele deve nos manter, deve nos envolver a mente saudável e atenta à realidade do que acontece ao nosso redor. Então a gente precisa ter essa noção aqui. Vamos ao terceiro parágrafo que começa em Pedro e vai terminar em orar. E vai dizer assim, ó. Pedro, um dos discípulos de Jesus, alertou os cristãos a pensarem com clareza para que pudessem resistir aos ataques dos inimigos. E aí Pedro dizendo, né? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Falando especialmente aos cristãos dos últimos dias, ele escreveu: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Rapaz, vamos ao resumindo aqui então, o terceiro parágrafo, questão aqui, que pelo diz primeira questão é, precisamos pensar com clareza, sejamos sóbrios e vigilantes, para que tudo dê certo para nós. Depois que ele manda eu ser sóbrio e ser vigilante, ele ainda vem para mim e diz o seguinte, que o diabo ele anda em derredor a mim. Ele está me procurando o tempo todo. Ele está como um leão que ruge procurando me devorar. E ele fala especialmente aos cristãos dos últimos dias, ó, cristãos dos últimos dias. Turma, por favor, sejam criteriosos, sóbrios, para poderem orar. Então você que é cristão dos últimos dias aí, que está antecedendo a volta de Jesus, seja sóbrio ao orar, seja sóbrio para poder orar. E a gente vai terminar essa lição aqui com o último parágrafo, que vai começar aqui em Pedro e vai terminar em salvação, que diz o seguinte: Pedro falou por experiência própria. Na noite em que traiu Jesus, o mestre o encorajou a vigiar. Cristo advertiu Pedro de que, se sua vida espiritual ficasse desprotegida, ele o negaria. A falta de consciência espiritual de Pedro o levou a negligenciar a oração. Como resultado, negou Jesus e mais tarde chorou pelos seus fracassos. Ele não ouviu a advertência do Salvador para estar ciente de como Satanás estava tentando arruinar sua vida. Mais tarde, Pedro percebeu o quanto necessitava de Cristo. Arrependeu-se e foi restaurado no relacionamento com Jesus e se tornou um grande pregador da salvação. Resumindo aqui agora o quarto parágrafo, Pedro fala por experiência própria. Ele negligenciou a oração quando o mestre o encorajou a orar. Ele negligenciou isso. Ele negou Cristo. Ele negligenciou a oração. Mais tarde ele chorou pelos seus fracassos. Ele não ouviu a advertência do Salvador. E assim Satanás estava tentando arruinar a sua vida. Mais tarde Pedro percebeu que necessitava de Cristo. E aí então, depois ele se torna aí um grande pregador do Evangelho. Resumindo agora a lição de segunda-feira para você. Vamos lá. Por trás da cena, a gente já entendeu aqui quem está por trás dessa cena aí é Satanás, beleza? Ele que está por trás dessa cena. E aí a lição vai dizer assim, ó, meu amiguinho, por favor,
experimente uma nova renovação, experimente uma renovação da mente, por favor, faça isso, por favor, renove a sua mente, renove os seus princípios, faça isso por gentileza. Aqui, ó, experimente uma renovação da mente, experimente a renovação. Depois ela vai falar, meu amigo, forma novos pensamentos. Entende que você renovando seus pensamentos, você consegue resolver melhor seus problemas, você consegue responder suas perguntas, você consegue tomar melhores decisões. Salomão disse: tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Salomão dizendo. E aí ele vem falar: substitua os seus antigos padrões por novos padrões de pensamento. Faça isso. Depois, não pensem de vocês mesmos além do que você deve pensar. Não faz isso, por favor. Fica focado nisso. Não pense além do que você tem que pensar. Você tem que ter um pensamento moderado para ser saudável, senão você vai distorcer a sua percepção da sua vida. Você precisa equilibrar, você precisa se equilibrar mentalmente falando, para que você tenha uma atenta uma atenta solução com Deus ali, você possa estar atento ao que Deus quer dizer com você. Depois Pedro vai alertar os cristãos a pensarem com clareza. Pense com clareza, seja sóbrio, seja consciente. Depois ele vai dizer, ele deixa claro que Satanás é quem está rugindo atrás de nós, querendo nos pegar. E aí vai falar para os cristãos dos últimos dias: sejam criteriosos e sóbrios no poder do orar. E aí quem encorajou ele? O mestre o encorajou, e ele negou a Cristo porque ele negligenciou a oração. Pedro negligenciou a oração. Logo mais tarde ele chorou por conta disso. Depois que ele chorou por conta disso, aí que ele ouviu, né, não ouviu a advertência de Cristo. Satanás então aqui tentou arruinar a vida dele, e aí ele percebeu que necessitava de Cristo e tornou-se um grande pregador. Rapaz, essa lição vai ser uma lição. Essa lição de segunda-feira é uma lição bem complexa aí para você entender ela. Ela tem muito detalhezinho, presta muita atenção em tudo que foi falado aqui, para que você consiga conciliar as coisas direitinho aí, tá bom?